Cartas de Cristo, Áudio 13, Carta 2, Parte 6. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram. Sabiam que era isto o que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto, e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica. E sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrarmos-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse, sim, meu amigo, alegre-se, primeiramente porque possuía uma túnica e um manto para dar, e logo, alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto, e o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora, por que eu fiz isso? Fui um tolo, agora sentirei frio no lugar dele e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto e em seguida lembra que coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam. Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura? Então o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito tempo? Porque é isso o que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês, e então haverá paz e contentamento em sua mente e coração, e o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem e doem abundantemente e alegrem-se, porque vocês têm presentes para doar aos necessitados e porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com o coração contente, doem com confiança e com o conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou, isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. Respondi em voz alta porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso, mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como eu estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que este homem de túnica vermelha aqui na frente criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão. Então,
um jovem rapaz, Marcos, gritou para mim: "Eu sei, ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos nós receberemos." "Exatamente", eu disse. "Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. E eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim o permitirem." Algumas pessoas riram, mas outras não. Eu via que elas não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia. Nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se hoje seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo seu amanhã, estão carregando-o de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue. Por que fazê-lo então? Que bem isto fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa por você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto ficando angustiado por ser muito baixo. Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas, se voltarem para o Pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição, que receberão, mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai estaria com vontade de dar aquilo que desejam. Esta é a forma humana de dar, mas não é a forma do Pai que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês, a dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos e contanto que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem nem por um instante sequer que não existe Pai ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até esta pessoa e façam as pazes com ela. Então, quando abordarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai, e o Pai poderá responder dando aquilo que precisam, na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores nos campos. Como são lindas! Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de ter uma forma tão maravilhosa? Mas lembrem-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim elas não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retalhar, suas críticas e calúnias, que produzem em consequência a sua carência e suas enfermidades de forma consistente dia após dia. Eu disse estas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes, para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembrem-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor,
a raiva e o ódio. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho de vocês como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês. Ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês. Porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nestas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam os seus enfermos para mim e, de acordo com a sua fé, eles foram curados. A carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram à sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes sua última ceia com os discípulos, quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente, ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus 3 anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. Fim da carta 2. Carta 3. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental, que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, as cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever à humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor-consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem este conhecimento não há esperança de redenção no trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana que eu chamei de Reino de Deus, você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade.
em cada nível do ser. Agora, você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo, e ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação, rejeição. A atividade, ligação, rejeição, ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que estas leis são fundamentais para sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai que faz um trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você e em tudo que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai Consciência Amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e de seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai Consciência Amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita, esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz este barulho, seu pai espera pacientemente à porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ela o sorvete e a fruta. Talvez você pense que esta parábola é improvável, e, no entanto, é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que seus filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, as suas lágrimas, e a minha compaixão é sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo.
A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional de desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias. Mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita muitas ouviram, faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de entender, capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana, que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Continua no próximo áudio.